Bom, pessoal, vamos lá. Então, a gente parou na definição de dois operadores especiais e eu estava mostrando a comutação deles, tá? Eu vou reescrever aqui e vocês me digam se vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente fez até então. Só para explicar que a última coisa que a gente viu só é a representação de Schrödinger e Heisenberg do propagador. Não, de tudo, de todos os operadores. E a gente discutiu bastante justamente o significado, por que o operador de Heisenberg depende do tempo e como que agora os autovetores dependem do tempo também, por que eles têm que depender do tempo, que eles fazem aquela volta ao passado justamente para recobrar a probabilidade, aquelas coisas todas, né? E aí nós tínhamos definido, e aí eu tinha definido sem normalização e agora eu vou fazer com a normalização. A gente tinha feito o seguinte, a gente tinha mostrado que o Wronskiano, né? E a gente tinha um Wronskiano aqui das soluções reais, então eu tenho R, PR, né? Com o X, I, PI, certo? E esse Wronskiano aqui a gente viu que era, deixa eu ver, XR, PI menos XI, PR, certo? E a gente tinha discutido que isso aí, eu pegava duas soluções do oscilador harmônico, e se esse negócio aqui for zero, né, significa que eles são linearmente dependentes, essas duas soluções. Então, se eu quiser que duas soluções sejam linearmente independentes, eu preciso de alguma coisa que tenha isso aqui diferente de zero, tá certo? Isso aqui vai ter uma noção de área no espaço de fase, tá bom? Que é muito importante também. E aí o que a gente viu é o seguinte, eu já tinha escrito essas variáveis com esses nomes justamente para indicar o que estava acontecendo, e eu mostrei para vocês que esse mesmo produto poderia ser escrito assim. Eu escrevo esse cara em termos de x mais x complexo conjugado sobre 2, né? Porque é a parte real de x. Aqui eu faço a mesma coisa, p menos p complexo conjugado sobre 2. Eu botei um Czinho só para dizer que isso aqui é uma solução complexa, tá? Menos x menos xc complexo conjugado. Tem um 2i aqui, e aqui um 2i, né? E aqui eu tenho p mais p sobre 2. Todo mundo concorda com isso aqui? Né? Parte real, parte imaginária. Parte imaginária, parte real. Não, é a mesma expressão. O Wronskiano de duas soluções, que eu chamei de solução R maiúsculo e solução I maiúsculo, podem ser reescritas. Esse Wronskiano pode ser escrito como essa expressão aqui. Certo? Bom, é fácil ver, né, que eu vou ter os termos que vão ser XCPC menos XCPC. Os termos que vão ser XC estrela, PC estrela, menos com menos... Esse aqui vai estar um sinal de menos e aqui menos com mais. Então vai ficar XC, PC estrela, tá certo? Então vai cortar aqui. Então vocês podem ver que vai sobrar só os termos cruzados. Entendi o que você fez. Ó, pensa que o seu X agora é X real mais I, X imaginário, e o seu P é igual a P imaginário. Então, se eu quiser escrever essa variável em termos dessa, basta eu pegar essa mais ela complexo conjugado e dividir por 2. E o índice C é de... Ah, é porque eu botei o nome para não confundir, eu chamei esse cara de C. Ah, tá. Tá, não, peraí. Tá? Então, sobram só os termos cruzados, tá? Você faz essa continha e você descobre... Cadê? Onde é que eu botei isso? Tá. Vai ficar XC estrela, PC, sobre 4i, tá certo? E o outro termo cruzado vai ser, eu peguei esse com esse, porque era positivo, agora esse com esse que é negativo. Menos XC, PC estrela, certo? Só que aqui, pessoal, como é que vai ficar? Menos... Aqui também vai ficar 4 sobre i, e aqui vai ficar assim, x
Esse aqui a gente já viu que vai embora. Então fica XC PC estrela menos XC estrela PC. Mas isso é igual àquilo lá, tá certo? Então, isso aqui tudo vai te dar 1 sobre 2i, e aqui vai ficar assim. XC estrela PC menos XC PC estrela. Tá certo? Mas isso, pessoal, está mostrando que esse Wronskiano aqui que eu calculei, né, do x real, p real com x imaginário, p imaginário, é igual a 1 sobre 2i. E olha o Wronskiano que está aparecendo aqui. Wronskiano do x estrela, p estrela, XP. Tá certo? E tem esse 2i aqui que vai ser importante. Beleza? Bom, mas por que o Wronskiano é importante? Porque a gente já discutiu um pouco, tem uma questão das condições iniciais, não, da independência linear, certo? Mas tem mais uma questão também. Quanto que é a derivada desse cara aqui? dw dt. Como é que fica a derivada dessa expressão aqui? Mas tanto faz qualquer uma das duas, tá? Como é que fica a derivada dessa expressão aqui? Quem é dx ponto? Quem é x ponto? É dh dp, né? Das equações de Hamilton. Então aqui vai ficar assim, dh, e só para lembrar que sh está escrito em termos das variáveis com r, eu vou botar assim, dpr. Tá? E aqui fica pi. Certo? E a mesma coisa ali, ó, menos dh dpi e aqui pr. Certo? E eu tenho outro pedaço, que agora vai ser o meu xr, que é dp, dpi, dt. É menos dh dx, né? Essa é a equação de Hamilton. Então, bota um menos aqui. Oi? São duas soluções diferentes do oscilador harmônico. Tá certo? Eu estou calculando o produto Wronskiano entre elas. E eu já argumentei com vocês, a gente já viu isso antes, que esse produto ele vai ser zero quando forem linearmente dependentes e diferente de zero quando forem linearmente independentes. A derivada de PI e a derivada de PR não vai dar zero. Não, a derivada desses caras aí depende das equações de Hamilton, né? Lembra, as equações de Hamilton estão aqui. X ponto é igual a dh dp e p ponto é igual a menos dh dx. Mas quando eu estiver resolvendo para a solução com R, vai ser xr ponto e aqui dh dpr, onde agora o meu H você tem que pensar como uma newtoniana do oscilador harmônico escrito em termos das variáveis PR e XR. E a... São soluções diferentes do mesmo oscilador harmônico. Pode dar zero, porque eles podem ser linearmente dependentes. Tá certo? Só que veja, para o oscilador harmônico, a gente, né, já que talvez vocês não lembrem, x ponto é igual a P sobre M. É fácil, né? Tem um P quadrado sobre 2M. E P ponto é igual a menos M x ponto. X. Certo? Mas sendo isso verdade, pessoal, como é que vai ficar aqui? Ó? Agora, quando eu fizer a derivada, vai ficar o xi e aqui vai ficar del h del xr. Olha aqui. Isso aqui vai dar PR, né? PR sobre M. Só que isso aqui vai dar PI sobre M. Então vai ficar PR PI menos PI PR. Isso é zero. E aqui vai ficar X, só que esse cara aqui vai ficar como? Vai ficar XI, né? M ômega XI. Só que esse também vai ficar M ômega XR. Então vai ficar XR XI, XI XR. Vai embora também. Então o Wronskiano, além de tudo, ele é conservado. Ou seja,
a derivada do Wronskiano. Mas isso é meio que esperado, né? Porque se isso serve para medir independência linear, e se evoluísse no tempo, a gente poderia ter uma solução que começa independente e depois para de ser linearmente dependente, aí seria estranho, né? Porque se ela é linearmente dependente, tem que ser linearmente dependente sempre, né? Senão, qual seria o sentido da independência linear, né? Isso tem a ver com uma coisa mais profunda, que é o fato de que as soluções nunca se cruzam no espaço de fase. Porque é uma questão da solução de equações diferenciais ordinárias que as condições iniciais te dão soluções únicas. Então, se as soluções são diferentes, elas nunca podem ser iguais. Porque se elas se cruzam no ponto, elas teriam um ponto onde as condições iniciais seriam as mesmas, então seriam a mesma solução. Entendeu? Também seria esquisito você pensar que isso conserva, sei lá, seria uma solução que não é contínua, não seria isso? Você disse o Wronskiano não se conservasse? A dependência em independência linear teria uma dependência no tempo, o que seria estranho. Certo? Bom, mas isso serve para a gente porque a gente pode agora construir coisas interessantes. O que a gente viu quando a gente olhou os operadores de Heisenberg? Quanto é que era esse cara aqui? Certo? Espera um pouquinho. Né? Lembra que a gente viu isso? Que agora, né, como o operador de Heisenberg tem esse... Espera aí, deixa eu ver se eu errei esse sinal aqui. É X e P. É X e H. Tá certo? Só que veja, pessoal, isso aqui é uma equação de evolução para operadores, tá certo? Só que como a hamiltoniana é quadrática, olha o que vai acontecer aqui. Quem é comutador de x com p ao quadrado sobre 2m mais m ômega quadrado x. Todo mundo aqui de t. Quem é esse comutador aqui? Comutador de x com x quadrado é quanto? Comutador de x com p. Né? A gente usa aquela técnica que é a seguinte. X com p ao quadrado é igual a, sai o p para a esquerda, x com p mais x com p, sai o p para a direita. É aquela uma formulinha que eu pedi para vocês deduzirem lá muito tempo atrás. Mas quanto é que é isso aqui? É 2i h cortado p chapéu. Tá certo? E se eu calcular agora, né? Isso aqui é hamiltoniano. Agora, se eu calcular esse cara aqui, P chapéu, com a minha hamiltoniana vai ter P comuta com P, mas vai sobrar o P com X aqui, certo? Então vai ficar assim. M, espera um pouquinho, é isso. Vou botar só X quadrado. É a mesma coisa, né? Sai o X para um lado, sai o X para o outro. Só que a diferença é que é o comutador de P com X. E não de x com p. Então dá menos i. Né? Então fica assim. Menos 2i h cortado x chapéu. Tá certo? Bom, mas se eu juntar aquilo ali lá, eu vou encontrar o seguinte. I h cortado x chapéu ponto é igual a i h cortado p chapéu de t sobre m. Corta? Corta. O meu operador quântico satisfaz uma equação diferencial idêntica à minha equação de Hamilton, clássica. Isso não acontece sempre, só para essas hamiltonianas quadráticas, tá certo? Elas são muito especiais.
E se eu faço a mesma coisa para P, eu vou encontrar I, H cortado, P, chapéu, ponto, de T. Aí, por causa desse menos aqui, vai ter menos IH cortado, M, ômega quadrado, X, chapéu de T. Novamente, eu tiro esse cara daqui, e eu tenho a mesma equação clássica. Tá certo? Agora, pessoal, veja bem. Olha aqui. Olha para essa estrutura aqui. Se nessa estrutura esse cara aqui for um operador, né? Ou seja, se aqui for, esse aqui era o XR, né? Que é o pré-derivada. Se aqui fosse o XR operador, vamos escrever aqui, facilitar. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer o Wronskiano desses dois caras aqui. Eu vou fazer o seguinte Wronskiano. X, operador, P, deixa eu ver se é assim, isso, P, com a minha solução complexa. Tá certo? Se eu fizer isso aqui, a minha expressão vai ficar assim. X de T operador, P complexo, isso, menos P de T operador, X, C complexo. Tá certo? Quando eu calcular a derivada temporal, vai aparecer a derivada desse cara vezes esse, e vai aparecer a derivada desse vezes esse. É a mesma coisa aqui, a derivada desse vezes esse, a derivada desse vezes esse. Mas as equações de movimento são as mesmas. A massa que aparece aqui é o mesmo número. A frequência que aparece aqui é a mesma frequência. Porque os operadores quânticos satisfazem a mesma equação de movimento das variáveis clássicas. Certo? Então, o Wronskiano aqui continua sendo zero. Vocês conseguem ver ou querem que eu faça? Né? Porque quando você calcular a derivada desse cara aqui, vai dar P, chapéu. Né? E quando vocês calcularem a derivada, né, desse cara aqui, vai dar o PC aqui. E aí esses dois se cortam. E a mesma coisa aqui. O mesmo que tinha antes. Certo? Então parece, olha que interessante, que eu consigo definir um operador. Eu consigo definir um operador de Heisenberg que é constante. Mas ele é constante por uma questão muito especial. Ele é constante porque ele é uma combinação de uma solução clássica com uma solução quântica. Que é essa combinação especial dada pelo Wronskiano aqui. Certo? A única coisa que eu não gosto daqui é que essa solução, esse operador que eu estou encontrando aqui, qual a unidade dele? Momento angular, né? Ele tem a unidade H cortado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o meu operador A, chapéu, como sendo xt pc menos p de t xc sobre H cortado. Mas qual é o problema de ter essa unidade? Não, eu só quero um operador dimensional. Não precisaria ter feito isso, certo? Mas isso vai ficar consistente com a literatura, certo? E na verdade, é porque assim, se você for ver isso num contexto mais avançado, você está mostrando, na verdade, que o Wronskiano induz um produto no espaço das soluções. E esse produto serve para você encontrar soluções linearmente dependentes. Na verdade, você usa esse produto para construir um espaço de Hilbert, certo? Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Então, esse operador é assim, né? E se eu sei que o DDT desse cara é zero, eu sei que o DDT do complexo conjugado do adjunto dele também é zero. Então, eu também tenho esse cara aqui, ó. Né? Que no caso aqui vai ser igual, só que esse cara é autoadjunto, então não muda nada. Só que esse
é uma variável complexa. Menos P XC. Certo? Sobre H cortado. Ok? Bom, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode tentar estudar a estrutura desses operadores. Para eu estudar a estrutura dos operadores, eu preciso saber, por exemplo, se eles comutam, se eles não comutam. Né? Então, eu posso calcular o comutador deste operador com este operador aqui. Certo? Isso eu trouxe o apagador. Bom. Então, como é que fica isso aqui? Olha que interessante. Tem uma razão bem especial para isso estar acontecendo, tá, pessoal? Essas razões dessas estruturas simpléticas, tudo que está acontecendo na teoria, mas aqui a gente não consegue ver essa organização matemática, tá? Vai ficar esse computador aqui, ó. X são eles, mas na verdade vocês estão vendo que eu estou definindo o que é que seja operador de criação e aniquilação baseado numa solução arbitrária. Se vocês abrirem o livro do Shankar ou um livro qualquer de mecânica quântica, ele vai pegar e vai construir esse operador e vai falar assim, ó, vamos usar esse operador aqui. Aí ele vai pegar uma combinação linear desses dois operadores com uma coisa do tipo raiz de m ômega e 1 sobre raiz de m ômega. Aí vocês vão perguntar, por que esse cara está fazendo isso? E é o que eu quero explicar para vocês. Eu quero explicar para vocês por que os operadores de criação e aniquilação existem, né? E principalmente porque outros operadores de criação e aniquilação existem, são importantíssimos, que aparecem muito na parte de ótica quântica, que tem a ver com o que eles chamam de estados exprimidos. Eu não sei qual a melhor tradução, é estado squeezed, né? Que são os estados exprimidos que você usa para definir, alguns estados que são importantes. Né? E eu quero mostrar para vocês como que esses estados todos existem. Porque isso tem a ver justamente com a definição do vácuo inteiro de campos. Tá certo? Porque basicamente a definição de vácuo inteiro de campos é definir um monte de estado de oscilador harmônico no seu espaço inteiro. Certo? Então a gente quer esse computador aqui. E aí uma coisa mágica vai acontecer. Quanto que dá isso aqui, pessoal? 1 sobre h cortado ao quadrado. Esses operadores têm alguma coisa a ver com a criação e aniquilação de partículas? Não, tem a ver com criação e aniquilação de estados aqui. Mas, no contexto de teoria de campos, tem a ver com a criação e aniquilação de partículas. Certo? Estatística também? Aham, mesma coisa. Né? Mas aí você tem que ter de potencial químico, você tem que ter criação e aniquilação no sentido da mecânica estatística, alguma coisa está entrando e saindo. Né? A gente usou esses operadores para diagonalizar uma newtoniana. Isso eu vou mostrar para vocês, como isso está ligado à diagonalização da newtoniana. Beleza, o que é um computador de x com x? P com P. Então vai sobrar x com P e P com x. Certo? X com P, daí H cortado. E H cortado. Esse X com esse P. Tem um menos aqui. Então tem menos e H cortado. E aqui eu vou ter PC e aqui eu vou ter XC estrela. Certo? E eu vou ter esse P com esse X, mas eu tenho um sinal de menos de novo. Né? É o computador de X com P. Desculpa, deixa eu escrever aqui, fica mais fácil. Esse e esse. Então, fica menos, por causa do menos lá, só que agora menos com menos mais e H cortado. Então, pera um pouquinho. Ó, é esse com esse, né? Então, eu tenho menos aqui, mas agora é computador de P com X. Então, dá menos com menos, fica mais e H cortado. E aqui vai ficar assim, XC, PC, estrela.
Ok? Mas isso dá quanto, pessoal? Vai dar menos I sobre H cortado, Wronskiano de XC estrela PC estrela com XC PC. Que a gente já tinha encontrado antes. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai dar menos I sobre H cortado, aquele Wronskiano. Mas a gente descobriu que aquele Wronskiano lá, deixa eu ver se está certinho. Isso. A gente descobriu, peraí, tá? Menos I, né? Deixa eu escrever em termos de Wronskiano. Em termos só do determinante aqui, na verdade. Né? Acho que é mais compacto. A gente encontrou essa expressão aqui, certo? Só que a gente já tinha relacionado essa expressão aqui com o Wronskiano da solução real e da parte imaginária. Que vão ser o quê? A gente descobriu que é menos I sobre H cortado. E esse cara aqui, ó, a gente descobriu que era I, 2I, o Wronskiano do X real, P real, X imaginário, P imaginário. Né? Foi aquela continha que a gente acabou de fazer ali atrás. Essa última linha, explica qual que é isso. Comutador de dois operadores vai me dar em termos do Wronskiano das funções que acompanham eles. O Wronskiano eu escrevi assim, mas para ficar mais evidente eu escrevi em termos do determinante aqui dessa matriz 2×2. E logo no começo da aula a gente mostrou que esse Wronskiano estava associado como 1 sobre 2i, esse aqui. Ah, tá. Tá certo? Então isso aqui vai ficar assim, ó. 2 sobre H cortado. Esse Wronskiano aqui. Mas, pessoal, esse Wronskiano aqui, ele é uma constante. Né? A gente mostrou ali, ele é uma constante. Então, o que eu estou descobrindo é que o comutador desses operadores aqui é uma constante real. Tá? Não tem lado imaginário aqui. Ó. Você vê que tudo que era I foi se combinando e sobrou só 2 sobre H cortado vezes uma constante. Então, eu tenho um comutador de dois operadores que é dado por uma constante. Certo? E por que isso é importante para a gente? Eu posso fazer a seguinte escolha. Eu posso dizer que 2 sobre H cortado, o Wronskiano do XR, PR, XI, PI é igual a 1. Eu posso escolher essa constante. Basta eu reescalonar o meu A, ou as minhas próprias soluções XC, PC, eu reescalono elas, multiplico, né? São soluções de equações diferenciais lineares, então eu sempre posso multiplicar por uma constante e reescalonar. E agora eu tenho que esse negócio igual a 1. Certo? Que é a mesma coisa de exigir que isso aqui seja igual a 1. Tá certo? Ou seja, que o Wronskiano de XC, PC estrela, XP seja igual a bom, tudo bem. Isso aqui tem que ser igual a IH cortado. Né? Porque se isso aqui for igual a IH cortado, o I com I dá 1 e o H cortado corta, esse negócio dá 1, né? Que é a mesma coisa que exigir que esse cara aqui dá 1. Se vocês olharem nos livros de teoria de campos, você vai descobrir que eles vão chamar isso de normalização do vácuo. Certo? Esse negócio aqui. Mas você vê que não tem nada demais. Não é normalização do vácuo. E vocês já vão entender por que não tem nada demais.
Bom, isso significa para a gente o quê? Que eu tenho que A dagger igual a 1. E você pode ficar assim no fundo da sua cabeça pensando que esse 1 poderia ser uma constante qualquer. Certo? Inclusive positiva ou negativa, tanto faz. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado aqui. E por que isso aqui é interessante? Claramente esses operadores não são autoadjuntos, então a comutação deles para a gente não tem muita utilidade. Mas a gente pode facilmente construir operadores autoadjuntos. A gente pode falar o seguinte: esse operador aqui é autoadjunto. Certo? Né? Se eu tomar o dagger dele aqui, ó, vai ficar A dagger e A dagger, que é o próprio operador. Então eu vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de operador N. Tá certo? E vamos ver o que acontece com o comutador do nosso operador N. N, comutando com A, dá quanto, pessoal? Lembra, né? Sai para a esquerda, sai para a direita. Então, sai para a esquerda e sobrou o comutador de A com A, que é 0. Mais sai para a direita. Então, fica comutador de A, dagger A, com o meu A pela direita. Só que isso aqui é quanto? Menos 1. Certo? Porque comutador é antissimétrico. E se eu pegar esse cara aqui, como é que vai ficar? Mesma coisa, né? Vai sair o A dagger para a esquerda, aí vai ficar A, só que agora A dagger, mais, agora sai para a direita, vai ficar A. Vou ficar fácil de falar o que eu estou falando. Claramente esse negócio aqui é 0, e agora esse cara é 1. Então o comutador do N com A dá menos A, e de N com a dagger dá mais a dagger. Aí vocês se perguntam, e daí, né? Vamos lá. Se esse cara é um operador autoadjunto, significa que ele vai ter estadinhos aqui assim. Certo? Como que esses estados se comportam em relação aos operadores A e a dagger? Vamos ver. Não apaguei, não. Vai ser assim, ó. Digamos que eu pego o meu estado A, N. Tá certo? E eu quero saber se esse estado aqui está relacionado a algum autoestado do N chapéu. Então, eu vou aplicar N chapéu nele. Certo? Só que NA eu posso escrever como sendo AN, né? Mais o comutador de N com A. Todo mundo concorda? Né? Porque esse cara aqui é NA menos AN, então fica NA menos AN com mais AN dá 0, fica igual ao lado esquerdo. Certo? E em N. Tá certo? Bem, pessoal, mas olha o que está acontecendo aqui. N, A, Nzinho vai ser igual a esse cara aqui, dá o alto valor, então vai ficar assim, Nzinho A, aqui é menos, tá? Estava errado, não, aqui é mais. Aqui é mais, e esse é menos A, menos A. Deixa eu ver. Eu só escrevi isso aqui, ó. N, A é igual a N, A menos A, N. Concorda? Joga esse cara para cá.
isso é igual a isso. Só isso. Ok? Mas olha aqui, pessoal. Então, eu estou mostrando que Nzão aplicado em Azinho, Nzinho, é igual a Nzinho menos 1 Azinho, Nzinho. Então, se Nzinho é autovetor de Nzão com autovalor Nzinho, Azinho, Nzinho também é autovetor de Nzão, só que agora com autovalor Nzinho menos 1. Tá certo? Agora veja bem, pessoal. Isso veio, tudo aconteceu porque eu escolhi essa constante igual a 1. Se eu tivesse escolhido igual a uma constante lambda qualquer, aqui ia aparecer menos lambda. É fácil de seguir os passos, porque não tem nada de mais acontecendo aqui. Se eu escolhesse aquela constante igual a lambda, aqui ia aparecer n menos lambda. Se lambda for positivo, significa que esse novo estado tem um alto valor que decresceu, que diminuiu. E se lambda fosse negativo, eu teria um alto estado com um alto valor que cresceu. Ou seja, deixa eu fazer aqui assim. Lambda zero, tá certo? Isso vai mostrar pra gente, isso aqui vai ser menos lambda zero, tá certo? E aqui, mesma coisa, né? Esse cara aqui vai ficar, isso aqui, a lambda zero. Na hora que eu fizer a nossa conta aqui, vai ficar lambda zero aqui. Ok, isso não muda. E aqui vai ficar menos lambda zero. Se o meu lambda zero for positivo, significa que esse estado novo aqui, ele tem o alto valor menor, porque é n menos o número positivo. Se lambda fosse negativo, não, seria um alto valor maior, que seria n menos o número negativo, que seria mais o número positivo. Certo? Então veja que o significado de criação de alto valor e diminuição de alto valor está associado à constante que eu escolhi aqui. O tradicional é escolher esse igual a 1, tá certo? De forma que quando eu escolho esse cara igual a 1, esse está destruindo o alto valor e a gente vai mostrar aqui, quer dizer, a conta é igual, vocês vão encontrar aqui n chapéu a dagger nzinho, vai ser igual a nzinho mais lambda zero a dagger nzinho. Então o significado de criação e aniquilação está condicionado ao comutador. E a escolha desse número te diz quanto que cada operador está criando e destruindo. E você pode... Aqui ele está criando, entre aspas, uma partícula, mas pode criar pi partículas. Basta você normalizar diferente. Isso não muda em nada os seus estados, tá certo? É só uma escolha de... É como se fosse uma escolha de sistema de coordenadas em metros ou quilômetros, tá certo? Você está só mudando ali, reescalonando as suas variáveis. O que significa eu criar um estado? Por enquanto não significa nada. No sentido de que, por enquanto, a única coisa que eu estou dizendo é que existem, dado um alto vetor com um certo alto valor, existe um outro alto vetor com outro alto valor. Só isso. E que esse alto valor pode crescer ou decrescer. Por enquanto é só isso. Não tem nada a ver com observar compatíveis e incompatíveis? Não, ainda não tem nada a ver. Porque aqui a gente está falando de um operador autoadjunto, que é o n. Tá certo? Só isso. Como que se a gente não tornasse esses operadores A e a dagger como adimensionais? Como que isso influencia? De que o H cortado, como que eu posso interpretar isso? Então, eu estaria criando... igual quando a gente faz, por exemplo, mesma coisa com os operadores escada, que a gente vai ver no próximo curso, para criar os estados de momento angular, a gente não normaliza por H cortado. Então, toda vez que você tem um estado de momento angular, você cria um novo estado, você aqui, em vez de ser lambda zero, é simplesmente H cortado e menos H cortado. Então, os estados de momento angular na direção Z, eles aumentam de H cortado e diminuem de H cortado. Mas é porque o seu operador de interesse, que é o momento angular, tem unidade de momento angular. Então, é natural que você não normalize, entendeu? Nesse caso, eu teria uma
Isso. Tem alguma interpretação física para isso? A H cortada é uma constante bem especial. Eu poderia ter normalizado com qualquer coisa. Mas aí ia aparecer aqui uma razão. H cortado dividido pela minha unidade especial aqui, meu S, que é um número qualquer que tem unidade de momento angular também. Essas potências vai aparecer aqui, são potências adimensionais, entendeu? Por isso que geralmente a gente escolhe igual a 1. Mas não importa. É como eu te falei, é uma escolha de sistema de coordenadas. Você pode fazer em qualquer sistema de coordenadas, tanto faz. Não tem consequência física isso. Tá certo? Bom. Como é que estamos até aqui? Vamos dar uma olhadinha nesse N aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Né? Porque a gente mostrou que existe esse N, ele é bem genérico, ele só depende daquelas soluções clássicas, né? Mas a gente ainda, né, não sabe do que se trata. Vamos lá. Certo? Bom, primeiro o que a gente viu é que se esse estado ele tem o operador, ele tem o alto valor somado de lambda, ou de 1, né, decrescido de 1, então se eu aplicar esse estado de volta aqui, ó, ele ganha 1 de novo. Tá certo? Mas a gente já sabia que tinha que ser assim. Porque, né, a gente está simplesmente recuperando que o estado N é alto estado de Nzão. Só isso. Certo? Mas vamos ver o que está acontecendo aqui com esses operadores. Vamos pegar o pedaço mais fácil primeiro. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado de t, p estrela. Mais esse com esse aqui, ó. Vai ficar p de t ao quadrado, xc módulo. Tranquilo, né? Só que agora eu vou ter o seguinte, menos xt p t pc xc menos esse com esse vai ficar p t xt xc estrela pc estrela. Certo? Bom, isso aqui é um operador autoadjunto ao quadrado. Como é que são os autovalores de um operador autoadjunto ao quadrado? Os autovalores de um operador autoadjunto ao quadrado são estritamente positivos. E isso aqui é um número estritamente positivo. Esse operador é um operador autoadjunto ao quadrado. Ele tem autovalores estritamente positivos e isso aqui é um número positivo. Certo? Faltou o chapéu. Esse operador aqui é um pouco mais complicado de trabalhar com ele, mas vamos olhar. Eu posso escrever assim, pessoal. Eu não vou escrever o argumento só para poupar aqui, tá? Porque isso vale para com T e sem T. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. XP mais PX sobre 2 mais XP menos PX sobre 2. Vocês concordam? E é fácil ver que P chapéu X chapéu vai ser XP mais PX sobre 2 menos XP menos PX sobre 2. Tá certo? Nada demais, né? Agora,
eu posso substituir isso aqui. Então, eu vou pegar só esse pedacinho aqui, tá, pessoal? Vou botar um menos aqui em evidência. Pegar só esse pedaço dentro desse parênteses aqui. Tá? Então, eu vou ter o termo simetrizado aqui, sobre 2, né? Que vai multiplicar o seguinte. XP... Isso vai multiplicar o quê? Isso mais isso. X, C, P mais X. Certo? Eu só usei essa expressão aqui, substitui aqui. Ok? Então, o termo que multiplica é esse. Vai dar isso, só que, veja, isso aqui é o que, pessoal? É IH cortado sobre 2, e aqui é menos IH cortado sobre 2. Então, vai ficar assim, IH cortado sobre 2, que multiplica. E aí vai ficar assim. Cadê você? Aquele cara da IH cortado, vai ficar assim. PC estrela X, C, menos XC estrela PC. Tem coisa demais aqui, peraí. Aqui, sai daqui. Deixa eu ver se eu não errei nada, peraí. Isso. Tá certo. Mas o que é isso aqui, pessoal? É menos o Wronskiano. Não, isso aqui são funções reais, né? Isso aqui é menos o Wronskiano. E quanto é que tinha ficado esse Wronskiano aqui? Isso aqui tem que ser menos IH cortado, certo? Então você vai ver, vai ficar menos com menos mais, vai ficar H cortado. E esse menos aqui... Deixa eu ver... Oi? Isso. Isso aqui vai ser H cortado ao quadrado sobre 2. Só esse pedacinho aqui, tá? E eu tenho esse pedaço aqui. Então, vamos lá. Ok. Então, eu tenho que... Esse operador aqui, ele tem um pedaço estritamente positivo. Tem esse pedaço aqui, que é uma constante, tá certo? Esse pedacinho aqui é constante. Ele não atrapalha nada. Porque se eu pegar um operador que ele tem limitação por baixo, eu posso somar uma constante nele e ele continua tendo limitação por baixo, tá certo? E a limitação por baixo vai ser importante. Ok, então eu tenho isso, só que a gente tem que avaliar essa estrutura aqui, né? E essa estrutura, ela está aqui, vezes isso aqui. Tá? Mas olha aqui, pessoal, isso aqui, por exemplo... Isso aqui quanto é que é? Mais esse negócio que eu estou ali, né? XP mais PX. Pessoal, isso aqui é um operador autoadjunto, né? Isso aqui é o quadrado de um operador autoadjunto. Isso aqui é estritamente positivo. Isso aqui é um quadrado do operador autoadjunto, um quadrado do operador autoadjunto. Isso aqui também é estritamente positivo. Então, esse cara aqui tem que ser limitado. Tá certo? Tem uns detalhes aqui mais chatinhos que eu não vou demonstrar. Mas, basicamente, o que a gente está mostrando aqui, usando isso, e você vai fazer a mesma coisa, você pode fazer isso com constantes diferentes aqui, tá certo? Contanto que sejam as mesmas constantes. Você pode fazer isso e você vai encontrar, é fácil ver o seguinte, XC mais PC... E aqui você vai ter XC estrela mais PC estrela. Isso aqui é um número real, porque é o número complexo mais o complexo, vezes o seu complexo conjugado, então é um número estritamente positivo. E a mesma coisa você vai encontrar aqui. Isso aqui vai ser assim,
módulo de xc ao quadrado mais módulo de pc ao quadrado, que é esse vezes esse e esse vezes esse, mais um termo que vai ser desse tipo aqui. Tá certo? Então você usa essa estrutura aqui, tá? E prova que esse operador todo aqui, ó, ele é limitado por baixo. Tá certo? Tem uns detalhes que não vale a pena fazer aqui. E por que isso é importante? A gente viu que esse cara aqui, ele está associado a um estado que tem alto valor assim. Tá certo? Mas não só isso. A gente tem que ver quem é essa relação de proporcionalidade aqui. Certo? Então vamos lá. E a gente viu o seguinte, que N menos 1 certo? Então a gente sabe que A, N, tem que ser igual a um C que depende de N vezes N menos 1. Tá certo? Bom, como é que eu faço para descobrir a norma desse negócio aqui? É um jeito complicado de simplesmente dizer que você sanduíche esse estado com ele mesmo. Né? Só quem é o adjunto desse cara aqui? N, A da águia, é igual a N menos 1 CN estrela, que é a minha constante de proporcionalidade. Eu faço o produto aqui, vai ficar assim. Para a gente saber a constante de proporcionalidade. Certo? N vai ser igual a módulo de Cn quadrado, N menos 1, N menos 1. Tá certo? Mas eu quero que esses estados sejam normalizados. Quem é esse cara aqui? É o meu operador N. Só que o meu operador N é todo aqui da N. E eu estou supondo que N e N está também normalizado. Então vai ficar assim. N é igual a módulo de Cn ao quadrado. Então, Cn é igual a raiz de N vezes uma fase aqui. Certo? Novamente, a fase eu posso escolher complicada, tá? Mas a tradição é escolher ela igual a 0. E é uma mudança de... Tem alguma coisa que não ficou claro? Não, estou refletindo. É que vocês estavam olhando com a cara como se tivesse alguma coisa que eu não tinha entendido. Então, veja, eu poderia ter uma fase aqui, né? Exponencial de I, φ. Certo? Qualquer fase que eu colocar ali funciona. Né? Mas eu escolho essa fase igual a 0 por simplicidade. Bom? É uma mudança de sistema de coordenadas, se você quiser pensar. Mas olha aqui, pessoal. Significa, então, que a n é igual a raiz de n menos 1. Tá certo? Se eu tiver um alto valor aqui, n igual a 0, quanto que é esse estado aqui? É o estado nulo. Certo? Mas esse estado precisa existir. Porque se ele não existir, o meu operador n maiúsculo não tem limitação por baixo. Se, por exemplo, se eu tiver um estado aqui, π, eu posso subtrair um monte de número inteiro de π que eu nunca vou chegar em 0.
Porque, naturalmente, π não é um múltiplo de números inteiros. Mas fisicamente, o que representa o estado nulo? O estado nulo é o vetor que soma com qualquer outro vetor e dá o mesmo vetor, é só isso. Certo? Então esse cara não pode existir. Só podem existir estados com n inteiro. Porque se não fosse o caso, o meu operador aqui, ó, n, eu posso atuar ele numa potência mzinho, n, vou botar aqui um lambda qualquer. Tá certo? E esse cara eu acabei de mostrar para vocês. Esse cara tem alto valor que vai ser lambda menos m. Tá certo? Se o meu lambda não for um número inteiro, eu posso botar uma potência aqui e encontrar autovalores negativos cada vez menores para nzão. Tá certo? Só que isso violaria o fato de que ele é limitado por baixo. Tá certo. Ali a gente escolheu a fase, ok. Isso. Descobriu a constante de proporcionalidade. Agora, a partir daí, explica. Temos a constante de proporcionalidade. Com ela, a gente pode ver o que acontece quando a gente vai diminuindo o nosso alto valor. Ok. E eu mostrei para você que se meu alto valor por acaso for 0, e a gente aplicar esse operador, né? Se o meu n for igual a 0, aqui, vamos lá. Eu mostrei então, se isso aqui é verdade, então isso aqui é igual a raiz de 0 vezes Essa relação. menos 1. Só que isso aqui é o estado nulo. A gente provou, né? Um vetor qualquer multiplicado por 0 é o estado nulo. Então, esse estado aqui ele é consistente com a limitação por baixo do meu operador número. Quando você diz limitação por baixo, o que você quer dizer? Que ele tem um alto valor mínimo. Que não pode ter menor que ele. A gente sabe qual é esse? Não. Por enquanto não. Por enquanto, não. Porque a gente tá aqui. Eu posso ter n's negativos, professor? Não, né? Se você tiver um n negativo, você vai diminuindo o negativo quanto você quiser e nunca chega no fim. Na prática, isso quer dizer o quê? Significa que a imposição de autoadjunto em x e p tem como consequência que esses operadores número têm limitação por baixo. Tá certo? Ok. Melhor depois. Tá certo? Então, a gente agora sabe quem são os autovalores possíveis do nosso operador número. São números inteiros, né? 1, 2, 3, 0, tá certo? E a gente tem um estado de menor energia possível. A gente tem um estado de menor alto valor possível, que é esse estado 0 aqui, que a gente coincidentemente chama de vácuo. Ué. Então a gente sabe quem quem limita por baixo. Não, porque eu estou falando do vácuo, e o vácuo que eu estou fazendo depende do meu A, e o meu A depende daquelas soluções clássicas que eu botei lá atrás. O vácuo que você está usando é o mesmo vácuo que pensou no sentido popular? A ausência de matéria? Seria ausência de... É porque eu não vou falar energia, porque eu ainda não mostrei que isso aqui tem relação com energia, mas que eu vou fazer em seguida, entendeu? É um spoiler. Mas é o estado de menor energia, mas tem que tomar cuidado, porque isso aqui não é necessariamente a energia do seu sistema ainda. E ela pode não ser. Esse tipo de estado ele pode não ser energia e mesmo assim fisicamente mais interessante. Por que o N não pode ser, tem que ser inteiro? Porque eu tenho que subtrair o número inteiro dele e chegar em 0. Porque senão se esse aqui eu tiver 5 meios, eu vou subtraindo menos 1 dele e nunca vou chegar no fim. Todos os outros estados vão existindo. E isso violaria o caráter autoadjunto do n-chapéu. A limitação por baixo do n-chapéu que é consequência do caráter autoadjunto de x e p. Tá certo? Agora vamos ver o seguinte.
Isso aqui tudo é porque a gente estava mostrando que... Deixa eu apagar aqui. Porque tudo aqui dependeu do fato de que o Wronskiano é zero, é constante. Isso vale para sistemas lineares, que são osciladores harmônicos em geral. Que, se você lembrar da nossa discussão, as hamiltonianas ou lagrangianas quadráticas vêm justamente de sistemas linearizados, por exemplo. Então isso vai valer sempre. Você vê o quanto que isso aqui é geral. Qualquer tipo de problema de muitas dimensões que você está linearizando em torno de uma estabilidade, vai ter esse tipo de comportamento. Por isso, quando você joga uma coisa no chão, uma moeda ela vai vibrar assim, igual um oscilador harmônico. Né? Quando você vai jogar uma coisa na pia, ela gira igual um oscilador harmônico. Tá certo? Está oscilando em torno de um estado de equilíbrio. Bom, mas a gente tinha visto o seguinte. Chapéu, deixa eu ver aqui. A gente tinha visto o seguinte. Esse cara vai ficar... Cadê você? X de t ao quadrado módulo de pc ao quadrado mais p de t ao quadrado módulo de xc ao quadrado mais aquela confusão que eu não vou reescrever aqui, né? Quer dizer, deixa eu já escrever porque aí a gente já fecha tudo de uma vez. Vai ficar assim. XP mais P x sobre 2 e aqui vai ficar assim. XC, PC estrela mais PC, XC estrela. E aí a gente tinha mostrado que isso aqui dava mais 1 sobre h cortado ao quadrado, né? E aí esse cara aqui vai ficar h cortado ao quadrado sobre 2, né? É isso que a gente tinha encontrado. Isso. Né? Então dá para botar aqui. Olha aqui, pessoal. Esse cara aqui, o que isso aqui está parecendo? X quadrado, P quadrado. O que isso aqui está parecendo? P quadrado e X quadrado. A própria hamiltoniana, né? Então, se eu falar, por exemplo, que se XC for igual a 1 sobre m ômega, né? 2m ômega, e PC ao quadrado foi igual a m ômega sobre 2, como é que fica esse termo aqui? Eu já vou explicar por que tem que ser assim. Fica assim, né? Fica um ômega a mais aqui, eu boto um ômega em evidência, né? E aí vai ficar a hamiltoniana direitinho. Tá certo? Não, só esse pedacinho aqui, certo? Mas vamos ver aqui o que vai acontecer para a gente poder fazer essa escolha. Uma escolha fácil é eu falar que esse cara é assim, ó, 1 sobre raiz de 2m ômega, tá certo? E aí tem uma constante que a gente vai descobrir quem tem que ser aqui. E aqui o meu PC é igual a I sobre raiz de 2m ômega. Tá certo? Por que a gente não pode escolher esse cara aqui à vontade? Por que eu estou botando esse ômega embaixo e ômega em cima e não simplesmente colocando aqui o negócio mais óbvio para dar a nossa hamiltoniana original? Porque a gente tem o vínculo de que x complexo conjugado P complexo conjugado xP é igual a IH cortado. Tá certo? Para simplificar minha vida, eu vou fazer o seguinte. Eu estou colocando esse cara aqui. Deixa eu botar um lambda a ser determinado aqui. Né, e lambda aqui. Assim? Pode ser.
Como é que fica essa expressão aqui? Bom, esse cara é real, vai ficar lambda sobre raiz de 2m ômega, vezes esse cara aqui, que vai ser I raiz de... Eu botei o lambda fora da raiz, né? I... Não, o P está errado, tá, pessoal? Desculpa. Vocês nem me falaram, né? Raiz de m ômega sobre 2, eu boto o lambda aqui. Tá certo? Então vai ficar assim. I, aí fica o lambda ao quadrado, raiz de m ômega sobre 2, tá certo? Menos, é isso aqui, né? Menos isso aqui. Só que esse cara aqui, ó, é imaginário. O complexo conjugado dele é menos i. Então, menos com menos fica mais, fica de novo assim, né? Lambda, e a mesma coisa. Raiz de 2m ômega, raiz de m ômega sobre 2. Certo? Mas isso tem que ser igual a IH cortado. Bom, esse cara corta com esse, o 2 com 2 vira meio, soma com esse cara aqui, fica 1, então vai ficar assim. Lambda ao quadrado, I igual a IH cortado. Então eu tenho que escolher o meu lambda igual a raiz de H cortado. Ou mais ou menos a raiz, tá? Mas tanto faz. Para que as minhas soluções satisfaçam isso aqui. Tá certo? Eu estou pulando uns passozinhos só porque a gente está no fim, tá? Então você vê que essa é uma solução da minha normalização que me leva a uma coisa parecida com a minha newtoniana aqui. Então vai ficar assim. N, chapéu, é igual a 1 sobre H cortado ao quadrado. Né? Então vamos lá. Esse cara aqui vai ficar assim. Deixa eu escrever esse primeiro só porque é o tradicional, né? Vai ficar P de T ao quadrado sobre M ômega mais M ômega. Aí eu tenho um H cortado aqui e um H cortado aqui. M ômega sobre 2 x ao quadrado. Certo? Mais o restinho que eu não vou escrever agora. Ou seja, o meu N, chapéu, ele vai ser assim. Corta H cortado, vai ficar 1 sobre H cortado ômega. E aí vai ficar assim. P ao quadrado sobre 2m mais m ômega ao quadrado x de t. X de t ao quadrado. Mais aquele restinho lá. Então eu estou mostrando o seguinte, ó. O meu N chapéu, ele vai ser 1 sobre H cortado ômega vezes a minha newtoniana. Para essa escolha especial de XC e PC. Em outras escolhas, para outras escolhas não vai aparecer mais a newtoniana. Vai aparecer outro operador, quadrático. Essa é quadrático em P e X. Mas vai ter termos cruzados também. Lembra que tem aquele termo XP mais PX que aparece na newtoniana? Que é outro termo também limitado por baixo, que a gente estava discutindo. Tá certo? E ele está associado a esses outros estados, estados térmicos, estados com temperatura e assim por diante. Infelizmente a gente não vai ter tempo. Mas aqui vale a pena só mostrar o seguinte. Lembra que aqueles termos que é o XP mais PX, nesse caso, sobre 2, eles estão multiplicados assim, ó. XC PC estrela mais XC estrela PC. Certo? Nesse caso, esse cara é real e esse é imaginário puro. Então aqui vai ficar número real vezes o número imaginário puro, complexo conjugado. Só que o número real, o complexo conjugado é o mesmo número real. E aqui vai aparecer então mais i e aqui menos i. Então isso dá zero. Não tem termo cruzado para aquela escolha. Tá certo? Então aquela escolha vai me dar a newtoniana. Peraí.
aqui é hamiltoniana mais... Era menos... Peraí. Isso. Sobre H cortado. Isso, 2H cortado ômega. Isso. Que é aquele pedacinho da energia extra que a gente tem no oscilador harmônico. Tá certo? Infelizmente a gente não vai ter mais tempo. Talvez eu até, sei lá, grave uma coisa só para mostrar um pouco mais do que acontece, tá certo? Mas isso aqui, pessoal, é teoria de campos, tá? Isso aqui é criação de partícula em efeito Unruh, isso aqui tem a ver com o efeito Hawking. É tudo relacionado a entender esses estados especiais que não são só os estados associados a essa escolha de vácuo aqui. Tá certo? Tem vários outros vácuos, outras escolhas de estados que também são interessantes. Tá certo? Estados térmicos. Se você quiser pensar, termodinâmica é um pouco mais difícil, mas tem relação. Não, significa que o espectro de estados que você encontra segue uma distribuição térmica. Imagina, você tem um estado que tem uma certa probabilidade de encontrar uma certa energia. Né? Então você sabe que você tem uma coisa do tipo 1 sobre 1 menos exponencial de menos beta E. Digamos que as energias estão distribuídas assim, entendeu? Então você tem estados físicos, né, estados assim, físicos que têm associado uma certa temperatura que é o beta que está aqui. Tá certo? Ou seja, você encontra com mais probabilidade estados nessa energia do que naquela e assim por diante. Certo? Mas é isso, pessoal. Por que a gente tem liberdade? Porque na nossa construção não havia nenhuma imposição sobre ele, a não ser essa aqui, que ele tem que ser normalizado, que eu apaguei aqui. A gente conseguiu construir operadores autoadjuntos limitados por baixo, e todos os operadores autoadjuntos limitados por baixo dão um espectro bonitinho, completo, que a gente pode usar para construir os nossos estados físicos. Pode responder uma pergunta da prova que eu não consegui responder, sobre os observáveis. Eu não consegui responder bem o que era um observável compatível. Então, lembra que os observáveis compatíveis são aqueles em que a medida de um observável não afeta a medida que você faz no outro. Não afeta? Não afeta. Então, posição e momento já não são compatíveis. E aí a gente tem como consequência secundária que eles comutam. Aproveitando aí, alguém perguntou na prova, você disse que os observáveis incompatíveis admitem que o computador é nulo, que os operadores é nulo. Incompatíveis? Incompatíveis. Não, incompatíveis tem que ter computação diferente de zero. Você disse que pode existir observáveis incompatíveis cujos operadores, a computação dos operadores é igual a zero. Não. Eu achei estranho, eu posso ter ouvido errado. Não. Comentei, mas aí você fala compatível, né? Que ele falou. Se o computador é zero, é fácil de ver que você tem os autoestados são comuns. Não, sim. Nos compatíveis. Só que talvez eu tenha ouvido errado. Mas foi o que eu entendi do que você falou. Eu nem coloquei na minha prova para dar chance pro erro. Se eu falei isso, eu falei errado. Onde é que você viu isso? Uma aula? No dia da prova. Não, você falou isso no dia da prova. Será que você não entendeu? Que os incompatíveis têm computador zero? Eu achei estranho também. Eu posso ter pensado uma coisa e falado outra. Eu acho que eu escrevi nessa questão dos compatíveis que você podia escrever na mesma base. Vocês focaram muito na matemática, o que não é necessariamente ruim, mas na verdade, quando eu fiz essa pergunta, eu queria que vocês respondessem fisicamente. Significa que, assim, se eu medir o momento angular na direção Z, e depois eu medir o momento angular total, e depois voltei a medir o momento angular na direção Z, eu vou medir a mesma coisa que eu tinha medido antes. Entendeu? Não mudou. O fato de eu ter medido o L2 não mudou o LZ. E isso é a compatibilidade ou a incompatibilidade dos operadores. É mais sutil de dizer que uma medida não afeta a outra, porque de certa forma afeta, né? Imagina o seguinte, deixa eu dar um exemplo. Afeta. E é aí que está a sutileza. Porque é justamente por isso que eu fiz duas perguntas. Uma mais fácil, que é no caso não degenerado, e uma do caso degenerado. Porque, veja bem, pensa que você tem L2 e você tem LZ. Tá certo? E os estados aqui são os estados L e M. Tá certo? Bom, acabou a aula de qualquer forma. Estados L e M. O que acontece aqui é o seguinte. Você tem um estado que é assim. 5 e 4.
mais o estado 3 e 2. Tá certo? A sua função de onda é a combinação linear desses dois estados aqui. Se você mediu o L2 e mediu 5, com certeza o LZ vai ser 4. Então, de certa forma, afeta no sentido de que na hora que você mediu o L2, né, com o alto valor 5 mais 1, H cortado ao quadrado, na hora que você mediu esse cara aqui, você sabe que o LZ com certeza é 4. Tá certo? Mas como eles são compatíveis, você só filtrou para esse subestado. Né? Significa que se você medir o LZ, você vai medir 4, mas se você tornar a medir o L2, vai voltar a medir 5 de novo. Ou seja, um não afetou o outro. Mas o fato de você ter medido um deles, você já restringiu os subespaços possíveis. Por exemplo, você sabe que esse 4 nunca vai ser medido no 1, porque o 1 aqui ele tem só o 1, o 0 e o menos 1. Não tem o LZ igual a 4 para L2 igual a 1, entendeu? Então é um pouco mais sutil, mas eu queria de vocês a resposta sobre a física da coisa. Significa que no laboratório eu faço uma medida, depois faço a outra, depois torno a fazer a primeira medida e as coisas não mudaram. Agora, se eu medir x, p e voltar a medir x, o meu x já é outra coisa. Entendeu? Então, e como a degenerescência afeta essa medição do primeiro e a influência da segunda medição? É isso que eu acabei de dar o exemplo aqui. Eu não enxergo a degenerescência. A degenerescência é porque você pode medir 4, você pode medir LZ igual a 4 de duas formas diferentes. Ou porque o seu LZ total é 5 e só tem 4 na direção Z, ou porque o seu LZ total é 8, mas está um pouco mais para lá, e a componente na direção Z também é 4. É porque, veja bem, eu posso fazer o seguinte, eu tenho minha componente na direção Z, mas a minha componente na minha direção Z, ela pode ser essa aqui, tá certo? Ou pode ser um cara que tem módulo maior, mas em uma inclinação um pouco maior aqui. Entendeu? O LZ ele tem a ver com essa medida aqui. E esse módulo aqui é o L total, é o L2. Por isso que tem essa brincadeira. A degenerescência tem a ver com isso. Mas e se os dois estados estiverem degenerados, isso influencia, é diferente de apenas um estado? É bem mais complicado ainda, por isso que eu não perguntei isso na prova. Eu perguntei só um deles degenerados. Porque no caso do átomo de hidrogênio mesmo, energia, momento angular e M entram nessa brincadeira. E para a mesma energia, você tem várias combinações diferentes e possíveis de L e M. Então a resposta é que eu não consigo dizer muita coisa sobre o estado final, porque eu posso medir ele. Você só consegue dizer que ele não vai mudar sob medições repetidas de operadores compatíveis. Porque, veja, você mediu, aí encontrou esse, 5. Aí depois você mediu 4, aí você acabou, não tem mais degenerescência nenhuma, você tem certeza que você está no 5,4. Se tivesse N, podia ser N10, 5,4, podia ser 11, 5,4, tá certo? Ainda teria uma terceira degenerescência. Mas no caso, como eu não falei isso na prova, uma vez que você mediu os dois, agora você pode medir à vontade L2 e Z e vai sempre continuar sendo a mesma coisa. Por isso que eles são compatíveis. Entendeu? Medir uma coisa e medir a outra não afeta a primeira medida que você fez. Isso é incompatível. São compatíveis. Os compatíveis significa que uma medida de um e outro não afeta a medida anterior que você fez. Ou seja, podem contar. Isso tem como consequência como matemática a comutação deles. Agora, a incompatibilidade seria, então, eu faço a medição na primeira, mas eu... Então você mediu o primeiro observado, posição. Aí você encontrou, minha partícula está aqui no x0. Tá certo? Aí você fala, legal, agora eu vou medir o momento. Aí eu medi o momento, eu encontrei P0. Aí você pode dizer, então essa partícula pode se dizer num estado x0, P0. Né? Para você poder fazer essa afirmação, você teria que falar, beleza, mas então se eu tornar a medir x, eu tenho que medir x0 de novo. Mas como eles são incompatíveis, isso não acontece. Se você tornar a medir x, agora você vai medir um outro x1. Aí você fala, mas que estado é esse? Não tem como eu construir um estado rotulado por dois observáveis que sejam incompatíveis, porque não faz sentido físico. Não faz sentido no laboratório você dizer que aquele estado, que aquela partícula está descrita por um estado x0, P0. Não faz sentido, porque você mediu x, encontrou 5 metros da origem. Mediu P, encontrou 10 metros por segundo, massa qualquer. Entendeu?
Depois você voltou a medir X, mediu já uma outra coisa. Aí você mediu P, já deu outra coisa. Então a coisa nunca termina, entendeu? Não tem como você rotular aquilo por um estado, já que não faz sentido nenhum físico aquele rotular. Mas isso acontece somente após uma segunda medida, que aí sim... Sempre tem a ver com as sequências de medidas, sempre. Não, eu digo, mas não sequência. Eu já tenho uma medida das dois, posição e momento, que eu considero como dois observáveis. Aí depois, na segunda medida, que vai acontecer isso, essa incompatibilidade, porque aí eu vou ter definido outro... A incompatibilidade é um efeito que se dá devido a sequências de medidas. Não faz sentido você falar de compatibilidade numa primeira medida, de só um operador. A pergunta nem se aplica, entendeu? Então eu encontrei uma posição, já não consigo... Não, você pode medir um momento depois. Só que daí para você poder afirmar que a partícula tem aquela posição que você mediu previamente em um momento, precisaria ou pensaria-se que uma subsequente medida de posição daria x0 de novo, e não dá. Isso, então, por isso que tem que ter a resposta, a segunda medida, a segunda sequência de medidas. Você não precisa fazer a segunda, mas você só poderia atribuir só seria útil para você atribuir x0 e p0 como um estado se eles refletissem alguma coisa que, caso você medisse, você encontraria. Mas eles não refletem, entendeu? Por exemplo, eu vou chamar esse negócio de verde, mas ele é azul. Entendeu? Não adianta nada. Aquele rótulo ele não me ajuda a descrever uma coisa que exista. Pessoal, deixa eu desligar aqui, senão minha bateria vai...